Queridos irmãos e irmãs, celebrar Nossa Senhora é sempre uma grande alegria. Isso porque nós vemos na vida de Maria a concretização do plano original da criação. Tudo aquilo que Deus sonhou para o ser humano, Maria viveu e vive na sua plenitude. Eu queria primeiro recordar o sentido dessa festa que nós estamos celebrando hoje, que é a festa de Nossa Senhora do Carmo. Em primeiro lugar, para falar do Carmo, do Monte Carmelo, é preciso falar do profeta Elias. Alguns dias atrás nós lemos o primeiro livro dos Reis, no qual está traduzido para nós o texto sobre o profeta Elias, a defesa de Deus, a defesa de Yahvé perante os profetas de Baal. Foi no Monte Carmelo que os profetas de Baal, mais de 400 sacerdotes de Baal, realizaram um culto tentando acender aquela fogueira para fazer o sacrifício, oferecer o sacrifício a Baal, E nós ouvimos que os sacerdotes de Baal dançaram, rezaram, cantaram, se cortaram ao redor do sacrifício durante horas e não conseguiram acender o fogo do sacrifício, E somente depois é que o profeta Elias clama a Deus, então, e ele acende o fogo. Nesse mesmo sentido, o profeta Elias é conhecido como aquele profeta que defende a fé. Ele é o defensor da fé. E passava também o povo nessa época por uma grande seca. E quando Elias clamou pela chuva, ele viu se formar ao longe uma nuvem muito pequena, era tudo muito árido, muito seco. E essa nuvem pequena foi se formando, e então veio a chuva. E os padres da igreja, ao olharem para essa imagem da nuvem, eles chegaram à conclusão: essa nuvem, na verdade, é Nossa Senhora, essa nuvem pequena, porque através dessa pequena nuvem veio a chuva da graça, que é Jesus Cristo, que veio fecundar a terra. Também ouvimos uma leitura nesse sentido alguns dias atrás, Jesus Cristo, aquele que vem do alto para fecundar a terra. Tudo isso aconteceu no Monte Carmelo. A palavra Carmelo significa jardim ou vinha florida, mas é um monte. E lá nesse monte, onde o profeta Elias manifestou a sua fé, defendeu a honra de Deus, muitos eremitas, muitos monges decidiram morar ali, viver ali, para imitar a vida de Elias. E depois de muito tempo, Elias está aí mais ou menos uns 3.000 anos antes de Cristo, Então lá pelo ano de 1150 mais ou menos, alguns cruzados que foram para o Oriente, para Jerusalém, pararam naquele monte e quiseram formar ali uma comunidade. Assim nasceu a comunidade do Monte Carmelo, os carmelitas. Eles formaram ali o primeiro mosteiro carmelita de vida aí sim cenobítica. Antes viviam como eremitas, como monges separados. Agora viviam uma vida já em conjunto, uma vida cenobítica, que a gente fala, uma vida religiosa. E foi sobre esse Monte Carmelo que os monges veneravam a imagem de Maria como a flor do Carmelo, a flor do jardim. A imagem do jardim é muito simbólica, recorda para nós o Éden. E no Éden, o fruto
era um fruto ruim, proibido, né? O fruto da árvore do bem e do mal, que Adão e Eva comeram e por isso foram expulsos do paraíso. E agora Maria, que é a nova Eva, é através dela que nós entramos de novo no jardim, nós entramos de novo no paraíso, porque através de Maria é que veio a salvação, Jesus Cristo. O Evangelho de hoje é muito propício para falar sobre esse tema da pertença a Cristo, porque ninguém nessa vida, nessa terra, soube pertencer melhor a Jesus do que a sua mãe. E diferentemente do que algumas pessoas desavisadas podem pensar ao ler esse Evangelho, ao ouvir esse Evangelho, Jesus não está fazendo nenhuma afronta à sua mãe, muito pelo contrário, né? Ele está dizendo que a honra de Maria não se dá simplesmente pelo fato dela ter gerado no seu ventre o Filho de Deus. Deus poderia ter escolhido outro ventre, mas escolheu aquele ventre. Por quê? Porque é um conjunto aqui. Nossa Senhora não só gera Jesus no seu ventre, ela também se deixa ser gerada por Jesus. Ela é a primeira criatura gerada, já salva pelos méritos de Cristo. Nossa Senhora já é preservada do pecado, justamente porque Deus a preservou assim, para que ela fosse a mãe do seu Filho. Então é a primeira criatura, vamos dizer, salva. É a primeira que entra no céu, é a primeira que entra no jardim. E o mérito de Maria, o mérito de Nossa Senhora, como eu falei, não está simplesmente em gerar, mas em ser criatura gerada pelo Pai, pela ação do Espírito e pela oferta, pelo sacrifício do Filho. E principalmente, Nossa Senhora dá adesão ao projeto de Deus. Ela não simplesmente dá a luz a Jesus, ela é do princípio até o fim aquela que aceita, confia e acredita no projeto. Por isso, quando Jesus diz: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai, nós temos mais certeza ainda de que Maria é a mãe de Jesus, porque ela fez do princípio ao fim a vontade do Pai. Em nenhum momento Maria fez uma coisa que não fosse a vontade do Pai. Pelo contrário, ela faz todo o tempo da sua vida a vontade do Pai. Então, para nós é uma grande alegria, como diz a primeira leitura, né? Alegra-te. Por quê? Assim também Nossa Senhora foi convidada pelo anjo a se alegrar, porque a salvação foi comunicada para nós através de Maria, através de Nossa Senhora. E voltando lá para o Monte Carmelo, no século XII mais ou menos, os carmelitas passavam por uma dificuldade muito grande na congregação. E um santo, São Simão Stock, ele rezava para Nossa Senhora do Carmo, pedindo que Nossa Senhora ajudasse, intercedesse pela salvação daquela comunidade, dos carmelitas. Foi então que no dia 16 de julho, Nossa Senhora do Carmo aparece a São Simão portando o escapulário, e ela entrega o escapulário a São Simão, fazendo uma promessa. Que promessa era essa? A promessa de que quem usasse o escapulário do Carmo teria a sua vida preservada do mal. Aquele que usasse teria a sua salvação. É claro, aí eu vou explicar. Não significa simplesmente usar, porque o escapulário não é um amuleto. O escapulário é um sinal, é um sacramental. O que significa o escapulário? Nós vemos na frente a imagem de Maria e depois a imagem de Jesus, né? Geralmente o Sagrado Coração nós estampamos nos escapulários. Então, Nossa Senhora do Carmo
ou Nossa Senhora, hoje tem vários escapulares, né? Mas o escapulário do Carmo vem com Nossa Senhora do Carmo e com Jesus. Isso significa que aquela pessoa é gerada por Maria e por Jesus, gerada para uma vida nova, gerada para o céu, gerada para a santidade. O escapulário, ele nos lembra o manto de Elias. O manto de Elias, como eu falei, Elias remete ao Monte Carmelo, né? O manto de Elias era sacramental também. Quando Elias entregou o manto para Eliseu, Eliseu pediu para que o mar se abrisse, tocou com o manto e o mar se abriu para que Eliseu passasse, né? Então o manto é sinal, o manto de Elias é sinal do poder e da presença de Deus. O escapulário lembra-nos o manto de Elias, sinal do poder e da presença de Deus. Mas para que esse escapulário tenha efeito na minha vida, é preciso viver como Jesus pede, fazer em tudo a vontade do Pai. Senão não adianta usar o escapulário, senão vira mais um enfeite que você carrega no seu pescoço, junto com colar e outras coisas. Escapulário não é amuleto. Escapulário é sacramental, sinal da presença de Deus e da ação de Deus. Quem usa o escapulário precisa agir de acordo com a vontade de Deus, para dizer assim: Deus está gerando, é como se fosse também a imagem do ventre, né, de uma mulher. Deus gera em mim um novo homem que faz a sua vontade em tudo. Então esse é o sinal. Tem também as promessas do escapulário, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque eu ainda quero falar de Nossa Senhora das Graças, né? Então a primeira aparição de Nossa Senhora das Graças nós refletimos ontem, para quem estava aqui na missa ontem, e hoje eu queria refletir sobre a segunda aparição, que também a gente pode relacionar com a festa do Carmo. A segunda aparição de Nossa Senhora das Graças acontece no dia 27 de novembro de 1830. Eu disse ontem que na primeira aparição Nossa Senhora estava sentada, como quem ensina, a mestra. E na segunda aparição, estando Santa Catarina Labouré rezando na capela, no convento, a 27 de novembro, aparece então a Virgem, como nós a vemos nessa imagem, de pé, com as mãos estendidas à altura da cintura. E aí uma coisa que a gente tenta representar são os raios, né? Mas não dá para representar do jeito que Santa Catarina fala, né? Porque ela diz que de cada dedo de Nossa Senhora estava cheio de anéis, e desses anéis saíam muitos raios luminosos, muito bonitos. E quando ela perguntou para Nossa Senhora o que significavam os raios, Nossa Senhora disse: esses raios são as graças que as pessoas estão me pedindo nesse momento e que eu estou dispensando sobre elas. Então, muito bonito, né? Esse cuidado de Maria é um cuidado materno. A minha mãe é aquela que faz a vontade do meu Pai, né? Diz Jesus. Quer dizer, Nossa Senhora é a Imaculada, é a sempre Virgem, é toda de Deus. Ela continua fazendo a vontade de Deus, ela não parou, ela não morreu, ela continua fazendo a vontade de Deus. Então, nessa aparição, na segunda aparição, Nossa Senhora das Graças entrega ou mostra, né, a medalha milagrosa, que não tinha esse nome. A medalha, ela pede que seja cunhada uma medalha, e essa medalha seria o sinal de muitas graças. Nos lembra do escapulário, né? Também. E o escapulário, alguns têm um bolsinho, o meu tem. Eu carrego a medalha de Nossa Senhora das Graças dentro do escapulário de Nossa Senhora do Carmo, né? Para não ter erro, né? Então, os dois sinais. Então, Nossa Senhora das Graças aparece mostrando a medalha. E o que diz na medalha? Um devoto de Nossa Senhora das Graças precisa saber o que está escrito na medalha. Agora, 1, 2, 3, vamos dizer todo mundo junto.
E na frente da medalha nós temos esta imagem, né? Nossa Senhora aparecendo para Santa Catarina, e no verso da medalha a cruz e alguns outros sinais. Santa Catarina é advertida por Nossa Senhora que o mundo vai passar por uma grande tribulação, a França vai passar por uma grande tribulação, e essa medalha vai ser então um instrumento de salvação. Quando Santa Catarina vai falar isso para o padre, o confessor dela, o padre imediatamente não acredita. Ele desconfia, né? E somente depois de 2 anos, porque Santa Catarina nessa visão escutou muitas coisas de Nossa Senhora e ela contou para o padre, seu confessor, e as coisas que ela revelou aconteceram. E aí o padre começou a ficar preocupado, né? Porque ela tinha dito que ia acontecer uma grande coisa, uma coisa ruim, né? E muitas coisas que ela revelou foram acontecendo, então ele passou a acreditar que realmente ela tinha tido uma visão de Nossa Senhora. Então o padre foi falar com o arcebispo de Paris e contou tudo para ele. Isso já era 1832. E nesse ano começou na França uma grande epidemia de cólera. A cólera foi uma doença tão devastadora que chegava a matar 800 pessoas por dia. Isso é o que se tem nos registros oficiais, fora o que não era registrado. Naquele tempo, em 1830, 800 pessoas morriam no dia. O mundo não era tão populoso como é hoje, né? Então 800 é um número muito alto, se a gente considerar, muito alto mesmo. E aí o bispo, então, o arcebispo de Paris, mandou que fossem cunhadas 2.000 medalhas. E as filhas da caridade, que eram as irmãs da ordem, né, de São Vicente, as irmãs de Santa Catarina, distribuíram essas medalhas. E aí os milagres começaram a se multiplicar. Muitas pessoas que usavam a medalha relatavam milagres, que a peste tinha passado, matava todo mundo, não matava quem estava com a medalha, né? Então muita gente começou a trazer à tona esses milagres, os seus testemunhos. E até 1835 já tinham sido produzidos mais de 500.000 medalhas. E estima-se que até a morte de Santa Catarina foi produzido oficialmente cerca de 1 bilhão de medalhas. Ela morreu com 70 e poucos anos. E o mais interessante da vida de Santa Catarina é que durante toda a sua vida ninguém sabia que ela era a vidente. Ninguém. Somente o seu confessor. As irmãs suspeitavam que uma delas era a vidente, mas ela não contou, ela guardou em segredo. E esse segredo só foi revelado no seu leito de morte, mostrando para nós que um verdadeiro apóstolo de Cristo, um verdadeiro discípulo de Cristo, não precisa aparecer. Quem precisa aparecer é Cristo, não a gente. A gente precisa fazer bem o nosso serviço e vazar fora. Quem aparece é Jesus que aparece. Muito bonito. E depois de tantos anos, quando o sepulcro dela foi aberto, ela estava intacta, né? O corpo de Santa Catarina foi encontrado incorrupto, e o seu coração também. Então, muito bonito esse detalhe também, que mostra para nós justamente a pureza de Santa Catarina, que é justamente o que aparece lá no Monte Carmelo com os monges. Nossa Senhora, a flor do Carmelo, a toda pura, a toda de Deus. Qual é de fato a lição que nós estamos aprendendo hoje de Nossa Senhora? Que nós precisamos ser todos de Deus, completamente de Deus, não só os nossos pensamentos. A gente não pode ser de Deus quando a gente vem na igreja. Vir à missa é um momento no qual nós damos graças a Deus. A missa é um ato de louvor a Deus, é o sacrifício que nós oferecemos a Deus. Mas a gente não pode ser católico só quando a gente está dentro da igreja.
O escapulário do cargo, a medalha de Nossa Senhora das Graças são sinais que nos lembram que nós devemos ser o que nós somos dentro e fora. Elias testemunhou a sua fé contra 400 sacerdotes de Baal, esse Deus falso, né? Catarina testemunhou a sua fé no silêncio. Ela foi firme. Eu falei ontem para vocês, ela soube esperar o tempo necessário. Ela não discutiu com o padre, ela não brigou com o confessor dela, ela não procurou outro padre. Ela esperou e foi obediente e confiou. Foi a mesma coisa que Nossa Senhora fez. Foi obediente e confiou na graça e na providência de Deus. É isso que a gente precisa fazer. Só isso, Padre? Não é só. Isso não é só, não. É muita coisa. Nossa Senhora fez isso. Faça isso, para você ver. Um verdadeiro filho, um verdadeiro devoto de Nossa Senhora confia e observa. Os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Isso não é para gente fraca. Isso é para gente decidida e gente forte. Fazer a vontade de Deus, ser obediente, ser silencioso. Nesse mundo, muito difícil. Ser silencioso, buscar fazer as coisas de Deus sem chamar atenção, muito difícil. Convido você a baixar um instante sua cabeça. Hoje eu queria convidá-los a justamente refletir sobre o que a gente vem